Deve parecer uma loucura quando você olha e você vê pessoas com tanta facilidade de vender produtos e serviços aqui na internet e outras pessoas que postam tanto, se esforçam tanto e não conseguem fazer. A pessoa faz 10, 20 funis e não consegue fazer uma venda, enquanto o outro só coloca um story lá e ele já tem formulário de aplicação de gente interessada para fazer mentoria com ele, mentoria cara, e a pessoa aparentemente vende com tanta facilidade. Essa capacidade é o que a gente chama de capacidade de gerar desejo. E gerar desejo é diferente de despertar desejo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Felipe Freitas e nesse canal eu te ensino tudo que envolve marketing do desejo e venda através do desejo. Porque eu acredito que quem vende pela urgência extrema ou pela dor extrema tá vendendo pelo desespero. E negócios pautados em produtos que são vendidos pelo desespero, inclusive indústria farmacêutica, são não são negócios sustentáveis no longo prazo, no que eu quero dizer né, se referindo a experts que vendem o próprio conhecimento na prestação de serviço ou vendendo infoproduto. Se você inclusive reparar, pessoas que compram achando que você vai ser o messias da vida dela são os piores clientes. E se você reparar, todas as vezes que você comprou um produto de alguém, um infoproduto, uma mentoria, ou até um serviço de alguém cujo você colocou todas as suas últimas fichas, suas últimas esperanças naquela pessoa, ou aquela pessoa resolveu o seu problema, tipo, e você deu muita sorte, ou aquela pessoa foi uma decepção que afundou mais a sua percepção sobre a sua realidade. Te fez crer que você era ainda mais sem sorte ou algo assim. Observe que esse tipo de cliente é o pior tipo de cliente que existe. E esse tipo de negócio é um negócio que vive no limiar. Quem vende promessa não tem uma longevidade. Por quê? Porque a pessoa está olhando para a oportunidade do mercado no momento. E aí ela não cria uma estrutura para viver no longo prazo disso. Ela cria uma estrutura para colocar o máximo de dinheiro para dentro que ela conseguir, porque ela sabe que em algum momento aquilo ali vai virar e as pessoas não vão levar ela mais a sério, porque a metodologia dela não é sólida. A metodologia dela é pautada numa coisa momentânea. Só que ela vende como se fosse sólido, como se fosse a mudança de chave. Pessoas estão vendendo coisas aí que pararam de funcionar há 3, 4 anos atrás. E elas continuam vendendo como se aquilo ainda funcionasse da melhor maneira possível. Como se fosse algo infalível. É o preço do mercado. E no vídeo de hoje eu quero tratar disso com você e mostrar os principais motivos porque uma pessoa consegue gerar desejo por um infoproduto, por um serviço aqui no digital e outras pessoas, apesar de serem tão esforçadas, não conseguem fazer isso. Já pega o seu café, tô tomando aqui um café, aqui ó, o bracinho de forte. Ganhei essa caneca aqui no meu aniversário, ganhei de um casal querido da minha igreja, Melissa e o Matheus. Só. Não existe plano B. Você tá vendo invertido, mas não existe plano B, que é o meu bordão. Se você me segue no Instagram, já tá ligado. Se você não me segue no Instagram, tá aqui embaixo, primeiro link na descrição. Ah, lá você vai conseguir falar comigo no direct e a gente vê se existe alguma solução que eu possa te ajudar a melhorar sua performance no digital. Agora vamos falar sobre geração de desejo, que é o motivo pelo qual nós abrimos esse vídeo. Deixa eu compartilhar minha tela com você. E aqui está o meu Mind Master. Porque pessoas não conseguem gerar desejo pelos seus produtos ou serviços no digital. Olha,
existem dois casos clássicos e que é muito mais importante saber por que as pessoas não conseguem. E aí você faz essa sua análise e olha para o seu quadro atual e vê se você se encaixa em uma dessas duas. Porque aí você tem como corrigir e depois masterizar para o que eu vou te mostrar no último tópico, que é o que as pessoas que sabem gerar desejo fazem, no que elas acertam. Então eu vou tratar desses 3 tópicos aqui no vídeo de hoje. Espero que você fique comigo até o final dessa aula, beleza? Então é o seguinte, vamos nessa. Eu vou começar de baixo para cima dos casos clássicos, porque eu acho que faz mais sentido de uma maneira lógica. Eu coloquei aqui numa ordem invertida, mas só pela maneira como eu fui me lembrando na hora que eu estava estruturando esse mapa. Primeiro, o expert limitado e de marca pessoal inexpressiva não gera desejo. Ele não gera desejo. E aqui, eu coloquei limitado, mas aqui tem uma série de fatores, tá? Primeiro, ele é limitado de repertório intelectual, certo? Então é aquele cara que ele aprendeu, aquela mulher que aprendeu uma ou duas coisas na vida só. Não masterizou tanto. Talvez ela esteja inserida num lugar que permita, numa cidade ou num bairro, que permita que ela consiga fazer dinheiro enquanto ela não desenvolve o próprio intelecto. São pessoas limitadas cognitivamente. Você tá entendendo, né? Veja. E uma outra coisa que existe muito no digital é: eu sou, sei lá, barbeiro. Eu não tenho um resultado expressivo na minha barbearia. Então eu vou ensinar online outras pessoas para que eu complemente a minha renda ou que essa renda online ultrapasse o meu salão e eu não precise mais trabalhar no salão, eu fico em casa vendendo curso e entrando dinheiro na conta enquanto eu fico em casa, eu viajo, eu aproveito a vida. Se você tiver com esse pensamento, dificilmente você vai conseguir gerar desejo, tá? Ele é fraco de repertório intelectual. Outra coisa que ele é fraco de repertório comportamental. Cara, isso aqui é muito marca pessoal, velho. Quando eu falo de repertório comportamental, eu tô falando de saber lidar com as oscilações, saber responder às pessoas, saber se comportar nos lugares, saber como extrair o melhor de uma conversa com um lead ou de uma conversa com um funcionário. Porque, cara, se você não tem repertório comportamental, tudo fica muito mais difícil. E aí a sua marca pessoal, veja, olha o que eu tô falando. Se você não tem repertório comportamental, você trava na frente da câmera. Se você não tem repertório comportamental, mais difícil será de você ter um bom pitch de vendas. Se você não tem repertório comportamental, vai ser mais difícil de você convencer alguém a comprar de você. Porque você não sabe como se vestir, você não sabe como falar, você não sabe como andar. Você não sabe como se posicionar. Você quer ser aceito pelas pessoas. Entende? Então, falta repertório comportamental, falta desenvolvimento pessoal. E aí essa pessoa, às vezes ela é boa tecnicamente, mas falta repertório pra ela. Ela não tem carisma. Cara, tem gente que é muito boa no que faz, mas ligou uma câmera na frente dela, acabou a pessoa. E eu vou te falar uma coisa, sendo bem sincero com você, e eu quero que a nossa relação aqui, ela seja pautada na sinceridade. Eu não vou falar nada pra te agradar. Não preciso te agradar. Se você quiser ser agradado, você vai assistir outro vídeo, pô. Se você tá aqui é porque você quer melhorar como profissional. Você tá aqui e você quer aprender a servir melhor as pessoas, porque é isso que eu te ensino a fazer.
É por isso que a gente alinha. Por isso que eu não ensino, por exemplo, no meu método, tanto na escola quanto na minha mentoria, eu não vou te ensinar só como vender um produto, só funil de venda. Nem vou te ensinar a fazer o formato de conteúdo que funciona para alcançar mais pessoas. Porque formato qualquer pessoa consegue fazer, é, se aplicar, se estudar. E oferta, um bom livro sobre oferta, precificação, você consegue fazer. O que diferencia? Diferencia o todo. É o alinhamento entre público, produto, funil e expert. E aqui a gente está falando sobre as habilidades do expert. Então, veja, tem pessoas, sendo bem sincero com você, que nasceram e que o digital não é para elas. O digital é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o digital. Pronto. De maneira resumida é isso. O digital é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o digital. Tem expert, pô, que eu com a estratégia pronta, dinheiro para socar em tráfego. Hoje eu só tô negociando com mais uma expert, tenho mais 2 lançamentos rodando no momento, tenho os meus infoprodutos, tipo, de coisas que eu faço para os outros. E é uma coisa que eu não vou parar de fazer. Por quê? Porque eu preciso estar inserido no mercado, não apenas fazendo o meu, mas eu preciso estar servindo os outros também, para que a partir disso eu tenha informação para trazer para você, que é meu aluno aqui no canal e que é meu aluno também dentro da comunidade ou na minha mentoria. Eu não acredito num profissional que sai do mercado só para ensinar e depois de 1 ano, 2, ele continua entregando o mesmo valor, sabe? Ele não vai conseguir se manter. É diferente, são níveis de negócio diferentes. Enfim. Então, tem gente que não vai conseguir gravar vídeo. Tem gente que não vai conseguir gravar vídeo. Tem gente que é travado, tem gente que é ruim na hora de gravar vídeo. E, cara, talvez, sendo bem sincero, talvez esse seja o seu caso. E aqui, deixa eu voltar aqui. Talvez esse seja o seu caso. E eu quero olhar no seu olho agora. Vem comigo. Se esse é o seu caso, se você já percebeu, ou se você ainda não fez essa autocrítica, faça, porque talvez esteja aí o seu problema. Mas se você já percebeu que o seu problema é carisma diante da câmera, mas que você consegue comunicar bem as suas ideias por escrito, ou que você consegue estruturar bem a ideia de um negócio, talvez seja o caso de você ser o back-end do seu negócio. Talvez seja o caso de você criar uma marca onde você não precise aparecer. Ou contratar um estrategista, que não precisa ser necessariamente eu, mas um estrategista que pense de fato uma maneira de aumentar a distribuição do seu conteúdo sem depender da atração orgânica. Eu não estou dizendo que tráfego resolve falta de carisma, entenda. Montar um conteúdo de maneira estratégica para que através dessa maneira estratégica, porque a sua falta de carisma vai te custar mais caro. A sua falta de carisma vai te custar um social media gravando você trabalhando. Se você é professor, se você é médico, se você é advogado, a falta de carisma vai te custar alguém no seu pé documentando a sua ação diária. E aí sim, você vai conseguir tirar bons conteúdos, ou conteúdos em live, cortes de podcasts que você vai participar, mas coisas que você já faz naturalmente e que você documenta. É só você olhar Joel J, Wendel Carvalho, a galera do G4 Educação, nenhum deles senta na frente de uma câmera como eu tô fazendo e grava um conteúdo assim como eu tô gravando esse para você. Eles documentam. Raras as vezes eles sentam e gravam um conteúdo assim. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão dando palestra, estão dando uma mentoria, um hot seat. Eles estão documentando. Por que eles estão documentando? Porque isso agiliza para eles. Então, para eles não é mais caro, é mais barato não precisar parar para fazer conteúdo. Talvez para você hoje seja mais caro, mas é o preço. Então, ou você vai para os bastidores
para estratégia. Ou você cria um negócio que não depende da sua cara. Na primeira situação, você coloca uma outra cara. Você bota uma outra pessoa que tenha carisma. Na segunda situação, você cria uma marca, cria um outro negócio e vai, sabe? E sai de cena. Por exemplo, ó, Cadernos Studies não depende da marca Luana Carolina. Porque a Cadernos Studies tem a sua própria existência. Saint Germain não depende da marca da fundadora. Inclusive, esse relógio é Saint Germain que eu tô usando. Saint Germain não depende da marca da criadora. É uma marca que ela é independente. Da mesma maneira, Nubank não precisa da marca da fundadora. Mas você pode criar também um negócio assim. Ou a terceira é você criar as situações, ter um estrategista que vai pensar essas situações onde você normalmente brilha no seu dia a dia. E essas situações onde você brilha no seu dia a dia vão ser situações que vão ser cortadas, ser publicadas. E aí sim, nessa versão, nesse recorte otimizado, onde você não precisou parar, pensar no conteúdo, falar para a câmera, você vai ser recortada e você vai colocar tráfego nisso de uma maneira estratégica. Se eu fosse você, eu usaria a estratégia das 3 camadas de tráfego, que é o que eu ensino dentro do VPD, Venda pelo Desejo. Mas você pode colocar dentro de qualquer outra estratégia de tráfego que se mostre promissora. Agora vamos voltar lá para nossa divisão. Acho que eu vou ficar nessa câmera aqui. Vamos ficar nessa. Vamos lá. Então, a pessoa talvez não tenha carisma, tá? A pessoa não tem senso de comunidade. Porque o que que acontece? É muito mais fácil você gerar desejo quando você tem senso de comunidade. Cara, senso de comunidade, presta atenção aqui. Senso de comunidade não é você ter uma comunidade gigantesca, como Isabela Lacerda Nutri. Tem uma comunidade de 1 milhão de pessoas que seguem ela, 1,5 milhão de pessoas, ou Luana Carolina com 1 milhão de pessoas, Jorge J, 6 milhões de pessoas. Não, não é isso que eu tô falando. O que eu estou falando pra você é outra coisa. Eu estou convidando você a pensar de uma outra maneira. Você cria senso de comunidade quando você se sente íntimo da pessoa. Não é uma comunidade, é viver em comunidade, vida em comum. Então é eu acordar de manhã e eu pegar o meu café, sentir o cheiro do café. É, o Felipe estava certo. Eu tenho que parar e sentir o cheiro do café. Você entendeu? É influenciar você. Virgínia, o senso de comunidade da Virgínia não é porque ela tem inúmeras pessoas que seguem ela, é porque parece que ela é próxima das pessoas. Meu último gole de café, galera. Tá frio. Já foi o café. Mas é isso. Parece que ela é próxima das pessoas. Então para você criar um senso de comunidade, cara, senso de comunidade me veio agora. Não tava no roteiro, mas olha, presta atenção. Senso de comunidade remete a. Deixa eu trazer pra cá. Dá pra ver aí tranquilo, né? Senso de comunidade é o seguinte: você tem crenças em comum, rotinas repetidas, tempo de tela com a pessoa, e rotinas repetidas gera memória, né? De maneira geral, você fortalece a sua marca pessoal, você deixa ela mais repetitiva com SRM. SRM. O que é SRM, Fê? Significado, repetição e memória.
É assim, tá? E existe uma outra coisa que faz com que a sua marca fique muito mais forte. Eu vou explicar o SRM, mas existe uma outra coisa para além disso, além de você se desenvolver como pessoa, ou seja, eu falei de desenvolvimento pessoal, né? Desenvolver repertório intelectual, comportamental, observar se você tem carisma. Carisma é treinável, tá? Você pode melhorar nisso. Senso de comunidade, desenvolver esse senso de comunidade. Desenvolver o SRM, que é significado. Você atribui um significado para coisa. Você repete um significado que você atribuiu para aquela coisa. E você cria memória a partir dessa repetição. Então, quando eu falo lá no meu Instagram, se você não me segue, já me segue aí, link na descrição do vídeo. Quando eu falo lá no meu Instagram, não existe plano B, o que eu tô falando? Eu tô falando que, cara, não importa o quanto eu cresça na minha carreira profissional, eu não vou deixar o meu físico de lado. Isso é inegociável, não existe plano B, é crescer no físico, crescer em patrimônio. Vamos pra cima. Não existe plano B. Então eu tô atribuindo um significado pra frase e repetir ela. Eu repito essa frase desde 2018, sei lá quando. Acho que é desde 2019, 2020, por aí. 6 anos repetindo a frase. E aí você cria memória. E aí você vai ver inúmeros outros. Por exemplo, Ícaro de Carvalho, minha pátria é minha família. Quando ele repete isso, vira memória. Pablo Marçal, tamo junto até depois do fim. Wendel Carvalho, Imparáveis. Certo? Então tudo isso vai colocando. Tudo isso vai colocando você num, num lugar de memória na cabeça das pessoas, tá? E outra coisa que gera muita marca pessoal é presença recorrente. Você já deve estar passando uns 20 minutos aqui comigo nesse vídeo. Não sei quanto tempo tem de vídeo, mas que o OBS não mostra. Mas imagine, se você passar esse tempo todo comigo durante muito tempo, você vai criar a sensação de proximidade comigo. E aí, nesse meio tempo, eu faço duas coisas com você. Primeira coisa que eu faço com você, eu peço ajuda a você. Como? Deixe o seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Ative os sininhos. Eu tô te pedindo ajuda. O que você acha lá no Instagram, né? O que a galera faz? Esse relógio ou esse? Esse corte de cabelo ou esse? Que cor eu pinto meu cabelo? Qual vestido você acha melhor eu usar? E tudo isso vai criando familiaridade, porque você está ajudando a pessoa a escolher. Mesmo que você não digite, mesmo que você não se inscreva, nós somos treinados para viver em sociedade e compreender isso. E aí a segunda coisa, eu peço ajuda para você e eu recomendo coisas. Isso é influência, né? Eu vou recomendar coisas para você, você vai experimentar, vai gostar ou desgostar, mas se você apenas usar o que eu estou recomendando, eu já subi um nível de influência para você e a minha marca começou a fortalecer o senso de comunidade na sua cabeça. Na sua cabeça é como se eu morasse na mesma casa que você. E isso não só eu, né? Qualquer outro comunicador da internet. Então veja, tudo isso faz com que a pessoa sinta mais desejo de comprar. Aí, por isso que a Virginia, ela coloca o link nos stories e ela vende. Por isso que o Joel abre inscrições para o evento presencial dele e dá sold out. É por isso. Porque todas essas coisas estão alinhadas. Você
tem todas essas coisas aqui. E qual que é o segundo ponto, Fê? Bom, a pessoa cria um produto baseado no movimento errado. Cara, é muito louco isso. Quando você cria o produto baseado no movimento errado, duas coisas acontecem. Primeira coisa, você observou um movimento de mercado e fez a leitura errada. Ou do mercado ou da sua audiência. E aí você faz a leitura errada. E por fazer essa leitura errada, você cria um produto sob aquela leitura errônea que você fez. Ou uma outra coisa que acontece também depois disso, ou durante isso, é que você lê o movimento que a sua audiência está fazendo, ou você lê um movimento na sua vida e você acha que aquilo é um movimento que é digno de gerar um produto. Então, por exemplo, nos últimos dias, eu tenho organizado a minha vida de uma forma muito mais assertiva, profunda, e eu tenho produzido 150% a mais. Isso está acontecendo na minha vida agora. Mas produtividade não é uma expertise da minha vida. E aí eu posso olhar para isso aqui e pensar, vou me posicionar como um expert de produtividade. Olha só o quanto de coisa que eu estou conseguindo fazer. E aí esse movimento errado da minha vida, esse movimento que eu estou fazendo na minha vida, interpretado de uma maneira errada, pode me levar a construir um produto, a colocar energia numa direção que é completamente contrária àquilo que eu desejo ou àquilo que vai me gerar o resultado desejado. E olha que louco isso. Quando a pessoa cria um produto baseado no movimento errado, ela baseou o negócio no produto. É louco porque, vamos lá, uma coisa é eu, Felipe, lá na frente, criar um produto de produtividade. Vislumbro isso até. Não vejo problema nenhum nisso, mas esse produto de produtividade não tem a função de me posicionar como um expert em produtividade. Na verdade, esse produto de produtividade vem para ajudar o meu lead a resolver um problema de produtividade, que é completamente diferente de eu criar um produto de produtividade e me posicionar como um expert de produtividade. Percebe a diferença? Então, nesse caso, eu não posso basear o meu negócio nesse produto. E aí, o que essa galera faz? E aí você vê que as pessoas estão com dificuldade de gerar desejo porque o que ela está querendo vender foi pensado num movimento errado. Movimento errado de quê, Fê? Público, produto, funil ou expert. Expert foi o que eu expliquei de expert limitado e marca pessoal. Então aqui, quando você vê um movimento errado, pode pensar expert na vida pessoal, que foi o que eu acabei de explicar, ou um movimento errado de público, produto e funil. Ah, o funil de fulano tá funcionando. Vou fazer também. Ah, esse funil tá todo mundo fazendo no mercado, vou fazer também. Faz sentido pro seu contexto? É dentro da sua expertise? É dentro da sua área de domínio? É isso que você quer pra sua vida? Nos próximos 5 anos, para hoje, faz sentido? Pode até fazer, mas para os próximos 5 anos, faz? Ele te aponta para o lugar onde você quer ir? É isso que eu faço na minha mentoria. Eu faço um raio-x do seu negócio, eu chamo você para conversar, eu digo, cara, e aí, é isso aqui que você quer para os seus próximos 5 anos? Porque se você estiver à beira de um burnout, não faz sentido você querer dar mentoria. Mas se você quer muito mais caixa para agora, não faz sentido eu te colocar para, sei lá, vender um infoproduto agora, sendo que você tá querendo caixa. Você entendeu? São duas coisas completamente diferentes. E aí você basear o negócio no produto que foi criado, baseado no movimento errado de público, produto, funil ou expert, que aí entra o lance da vida pessoal, acabou. Você tá fadado a ter muita dificuldade de gerar desejo, porque nem você mesmo consegue acreditar, nem você mesmo consegue explicar ou desejar aquilo que você está vendendo. E aí a gente vem para um outro ponto. Quem sabe gerar desejo, acerta nisso aqui. Galera, veja só.
Eu tô trabalhando com isso desde 2021, que eu trabalho exclusivamente com isso. Na verdade, desde 2019, tá? Finalzinho de 2019 eu comecei a trabalhar com isso, mas exclusivamente desde 2021. Foi quando eu finalizei minha transição de carreira. Quando eu comecei a estudar isso em 2012, fui reunindo coragem e tal. Outro dia eu conto essa história. Eu tô falando pra você, eu já escrevi pra muita gente. Talvez hoje no seu Instagram tenha aparecido algum anúncio que por questão contratual eu não posso dizer que fui eu que escrevi. Mas provavelmente você deve ter visto nos últimos 30, 60 dias algum anúncio que eu escrevi, que eu idealizei. Porque eu trabalho nesses lançamentos. Eu sei como a coisa acontece nos bastidores. Eu tô vindo pra cá pro YouTube botando a cara agora, mas eu sei como as coisas acontecem nos bastidores. E eu posso te falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu estudei no último ano, foi a capacidade da pessoa gerar desejo. E tá aqui. Olha só isso. A pessoa pensou a tese antes do produto. Como assim, Fê? Entenda, método é diferente de produto. Um produto pode ter um método, ele deve ter um método. Mas um método sozinho pode facilmente dar origem a vários produtos. Um método só pode dar origem a vários produtos. Dar o exemplo do meu método, o VPD. O VPD trata de público, produto, funil e expert. Quando eu estou ensinando VPD, eu estou entrando nessas 4 variáveis que sozinhas são imensas. Eu poderia ter um produto para cada variável dessa. E eu tenho em níveis mais avançados. Mas de maneira geral, eu preciso que você entenda essas 4 coisas, entende? Então, no caso, essas 4 coisas, e você vai encontrar no mercado infoprodutos que ensinam cada coisa dessa separada. Identificar público, aplicação de funil, criação de infoproduto e desenvolvimento de marca pessoal. Você vai encontrar no mercado essas 4 coisas ensinadas separadamente. Vai ter gente que vai ensinar elas junto, vai ter gente que vai ensinar elas separadamente. Mas o que faz você comprar de mim? A minha visão dentro disso. Então a metodologia, o método, é isso aqui. São essas 4 coisas. Cada coisa dessa pode gerar um produto ou pode estar tudo dentro de um produto só. Mas você entende que método e produto não são necessariamente a mesma coisa? Pois é. Só que o meu método existe para comprovar uma tese, uma coisa que eu vi no mundo. E o que foi que eu vi no mundo? Eu vi no mundo que tem gente que está vendendo uma solução como se fosse todas. Eu vi no mundo que tem gente que está vendendo funil como se funil fosse resolver todos os seus problemas, sem olhar para o seu negócio como um todo. Ou tem gente querendo fazer você ter manual de marca, sendo que você já tem uma boa marca e o que você precisa é botar dinheiro em caixa e não pensar na sua marca pessoal agora, necessariamente. Para o seu momento dos próximos 3, 4, 5 meses. O que eu tô vendo é gente querendo vender uma solução dessas 4 como se fosse a solução que vai resolver tudo. Só que quando você mexe numa dessas variáveis, todas as outras são impactadas do mesmo jeito. Portanto, a minha tese é: todo negócio saudável vende pelo desejo aspiracional. Desejo aspiracional é igual a identidade. E identidade é o que permanece no longo prazo. Quais são os 4 pilares que sustentam essa identidade do negócio e do expert? Pro público, produto, funil e marca pessoal. É isso. Então você pensar a tese, veja como eu pensei a tese antes de criar o produto. Eu poderia criar os 4 produtos e vender em funis separados, diferentes, uma escola só de funil. Só que ia entrar gente que tá ferrada. Ah, Felipe, e o conteúdo, a variável conteúdo? A variável conteúdo, ela deriva dessas 4, uai. Porque o seu conteúdo muda dependendo do funil.
O seu conteúdo muda a depender do ticket do produto que você vai vender, da sua oferta. O seu conteúdo vai mudar a depender de diversas outras coisas. A depender do tom de voz que o expert. Clara do Vale fala de um jeito, Thay Dantas fala de outro. As duas falam de branding. Só que uma fala mais para branding corporativo, mas você entende? As duas falam de marca pessoal em um dado momento, em um dado nível. Cada uma ocupa um lugar na mente das pessoas. Joel J e o Wendel Carvalho vendem basicamente a mesma coisa. Pelo menos vendiam até um tempo atrás. Agora o Joel tá mais em outra vibe. Você entendeu? O Paulo Vieira e o Wendel Carvalho vendem a mesma coisa. Consegue entender que são duas vibes completamente diferentes? Eles dois chegaram na mesma conclusão, mas pensaram teses diferentes. E aí é essa tese que alimenta o desejo. Porque a tese ressoa com quem tá do outro lado. A tese é o que faz você dizer assim, caraca, faz sentido, velho. A tese é o que faz você olhar pra uma explicação e dizer, mano, não é que esse cara tem razão, bicho? Não é que essa menina tem razão? Não é que essa pessoa tá falando a verdade mesmo? Faz total sentido. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Ou, caraca, eu sempre pensei dessa maneira e nunca ouvi ninguém explicar desse jeito. É porque você pensou a tese antes de pensar o produto. Aí o produto vem alinhado, a esteira vem alinhada. Não é só uma promessa solta, não é só um produto criado para botar dinheiro em caixa. É um produto que nasceu de uma tese. Ele tende a ser longevo, tá? E aqui, exatamente isso aqui. Público, produto, funil e expert. Essas são as 4 variáveis que fazem com que quem sabe gerar desejo, acerte. A Virginia sabe qual que é o público dela, então ela sabe que o produto dela precisa ser alinhado ao público. Ela tem funis específicos para esse público, porque ela sabe que esse público não precisa assistir uma aula para comprar um body splash. Certo? Ela sabe disso. E ela sabe quem ela é. Então ela molda a própria marca. Porque eu não acredito que a Virginia seja burra como ela aparenta ser. Então, para mim, a Virginia é uma das mulheres mais inteligentes do Brasil. Ela só finge ser, uma coisa que ela não é. E aí, olha isso. Ela coloca a marca dela num lugar que faz sentido para ela conectar com o público, com o produto e com o funil. E é por isso que ela tá onde ela tá. E aí, eu tô usando a Virginia, poderia usar qualquer outro grande player do mercado. Joel, o Wendel, você entendeu. E aí é por isso que essa galera, Lara Nesteluk no auge, né? Quando abre um story que ela coloca um link, ela não precisa de muito esforço para fazer uma venda. Enquanto tem gente que passa a vida postando, tem stories com visualizações baixíssimas, não consegue progredir, não consegue avançar, porque tem aqueles erros ali que eu mostrei, mas sobretudo eles não acertam nisso aqui, nesse alinhamento de público, produto, funil e expert. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula que ficou densa, grande, mas é o tipo de conteúdo que eu sei fazer. Espero ver você em breve. Grande abraço, fica firme, tamo juntasso e vamos.